Olá, neste novo quiz, seus conhecimentos gerais serão testados com 18 perguntas e respostas de nível difícil. Para mais conteúdos que promovem o conhecimento, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Qual organização é responsável por administrar e organizar os Jogos Olímpicos? OPEP, OIT, COI, WWF. Resposta correta, COI. O COI, Comitê Olímpico Internacional, é uma organização não governamental, fundada em junho de 1894, por iniciativa do pedagogo e historiador francês Pierre de Coubertin. Com sede na cidade suíça de Lausanne, o COI é a entidade que rege e fiscaliza o movimento olímpico internacional. Pergunta 2. As anêmonas do mar vivem uma relação simbiótica com qual espécie de peixe? Peixe-lua, peixe-anjo, peixe-gato, peixe-palhaço. Resposta correta, peixe-palhaço. A simbiose é um tipo de relação em que os dois animais são beneficiados. No caso da anêmona e do peixe-palhaço, o peixe consegue se esconder entre os tentáculos da anêmona, ficando protegido de outros predadores, e a anêmona se beneficia de pequenas partículas de alimento que são trazidos pelos peixes. Pergunta 3. A Transilvânia é uma região histórica localizada na Bulgária, Armênia, Romênia, Eslovênia. Resposta correta, Romênia. Em latim, Transilvânia significa além da floresta, e recebeu esse nome por ser uma região montanhosa, na parte centro-norte da Romênia. A famosa Transilvânia é a terra de Vlad III, um sanguinário monarca do século XV, que teria inspirado a criação de um dos personagens mais assustadores de todos os tempos, o Conde Drácula. Pergunta 4. Qual a figura de linguagem usada na frase "Ela chorou um balde de água"? Hipérbole, onomatopeia, eufemismo, prosopopeia. Resposta correta, hipérbole. A hipérbole é uma figura de pensamento que se caracteriza pelo exagero proposital em uma declaração. Ela pode ser identificada em falas do cotidiano, em textos literários ou artísticos, e também na propaganda. É o caso de chorar baldes de água, mover o céu e a terra, ter milhões de amigos ou rir litros. Pergunta 5. Quantos números primos existem de 1 a 100? 5, 15, 25, 37. Resposta correta, 25. Os números primos são aqueles que apresentam apenas dois divisores, 1 e o próprio número. Eles fazem parte do conjunto dos números naturais. De 1 a 100, existem 25 números primos. Pergunta 6. Qual síndrome é um distúrbio neurológico caracterizado por causar tiques motores e vocais involuntários? Síndrome de Tourette, Síndrome de Edwards, Síndrome de Guillain-Barré, Síndrome de Proteus. Resposta correta, Síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é uma doença neurológica rara, caracterizada por tiques nervosos variados, motores ou vocais, que afetam diretamente o comportamento da pessoa e compromete diferentes aspectos da vida pessoal, social e profissional. Mesmo que tenha algum componente genético, essa síndrome pode surgir em qualquer fase da vida. Pergunta 7. Qual acordo, assinado em 1997, tem o objetivo de reduzir a emissão dos gases causadores do efeito estufa? Acordo de Bicesse, Protocolo de Quioto, Tratado do Atlântico Norte, Concordata de Bolonha.
Resposta correta: Protocolo de Kyoto. Redigido e assinado em Kyoto, Japão, em 1997, o Protocolo de Kyoto é um acordo internacional entre os países integrantes da Organização das Nações Unidas, firmado com o objetivo de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e o consequente aquecimento global. Pergunta 8. Juba é a capital de qual país? Sudão do Sul, Guatemala, Jamaica, Laos. Resposta correta: Sudão do Sul. O território, que hoje é conhecido como Sudão do Sul, conquistou a sua independência no ano de 2011, e é o país mais jovem do mundo. Trata-se de uma nação extremamente pobre, e altamente dependente das atividades primárias. A capital, e maior cidade do país, é Juba. Pergunta 9. Como é chamado o processo de remoção de partículas sólidas do vinho? Fermentação, maceração, decantação, percolação. Resposta correta: decantação. Decantação é um processo que consiste em transferir um líquido, nesse caso, o vinho, da garrafa para outro recipiente, com o objetivo de separá-lo das partículas sólidas. Este recipiente que armazena a bebida é chamado de decanter, que nada mais é do que uma jarra de vidro transparente e incolor. Pergunta 10. Quem foi o último homem a pisar na Lua? Buzz Aldrin, Charles Duke, Neil Armstrong, Eugene Cernan. Resposta correta: Eugene Cernan. O astronauta norte-americano, Eugene Cernan, foi o comandante da nave espacial Apollo 17, seu terceiro voo espacial, e a última missão tripulada dos Estados Unidos à Lua, em dezembro de 1972. Cernan foi a 12ª pessoa a pisar na Lua, e a última, desde então. Pergunta 11. Em qual lugar de Paris localiza-se a Torre Eiffel? Champ de Mars, Champs-Élysées, Moulin Rouge, Montmartre. Resposta correta: Champ de Mars. Localizado na área central de Paris, o Champ de Mars é um imponente jardim público, de 780 metros de comprimento e 220 metros de largura, onde fica a emblemática Torre Eiffel. A vasta área verde já foi palco de episódios importantes da Revolução Francesa, assim como de várias feiras mundiais. Pergunta 12. Tricologista é um profissional que trata as desordens de qual parte do corpo? Unhas, ossos, cabelos, ouvidos. Resposta correta: cabelos. Tricologistas são os médicos dos cabelos e do couro cabeludo. Profissionais desta área são capacitados para fazer uma análise minuciosa do quadro clínico do paciente, além de dispor de tratamentos e aparelhos para exames detalhados. Pergunta 13. Quantos elementos compõem a versão atualizada da tabela periódica? 78, 98, 118, 138. Resposta correta: 118. A tabela periódica, proposta pelo químico russo Dmitry Mendeleev, é uma organização sistemática de todos os elementos químicos já descobertos pelo ser humano. De acordo com a última atualização, realizada em 2016, após a inserção de mais 4 novos elementos, a tabela passou a ter 118 elementos. Pergunta 14. A italiana Maria Montessori foi uma notável pintora, cantora lírica, ginasta, pedagoga. Resposta correta: pedagoga.
Maria Montessori foi uma pedagoga, pesquisadora e médica italiana que viveu de 1870 a 1952. A educadora criou o método Montessori, uma metodologia educativa cujas bases são a autonomia, a liberdade com limites e o respeito ao desenvolvimento natural das habilidades das crianças. Pergunta 15. Qual destes mamíferos é um roedor? Cão da pradaria, suricato, lebre comum, furão. Resposta correta: cão da pradaria. Apesar de se chamarem cães da pradaria, estes animais são roedores de hábitos diurnos, que vivem nas pradarias da América do Norte. Pertencente à família dos esquilos, o cão da pradaria mede entre 30 e 45 centímetros e pode pesar até 1,5 kg. Seu nome se deve aos sons que emite, parecidos com latidos de cachorros. Pergunta 16. Pessoas com doença celíaca têm intolerância à ingestão de alimentos que contêm frutose, glúten, creatina, lactose. Resposta correta: glúten. Também chamada de enteropatia sensível ao glúten, a doença celíaca é uma condição autoimune causada pela intolerância ao glúten, proteína encontrada no trigo, aveia, centeio e seus derivados. Os principais sintomas da condição são dor abdominal, diarreia e flatulência. Pergunta 17. Os sapatos de salto alto foram originalmente criados para anões, rainhas, crianças, cavaleiros. Resposta correta: cavaleiros. Os primeiros sapatos de salto alto foram criados para os cavaleiros persas, para que eles tivessem uma melhor posição dos pés nos estribos durante as montadas. No fim do século XVI, quando a cultura persa se disseminou pela Europa, os saltos altos começaram a invadir o guarda-roupa masculino. Um grande utilizador desse tipo de sapato foi o rei francês, Luís XIV. Pergunta 18. Qual o primeiro nome do compositor germânico? Beethoven, Amadeus, Frederic, Johann, Ludwig. Resposta correta: Ludwig. Ludwig van Beethoven foi um pianista, regente e compositor, nascido em Bonn, Alemanha, no dia 17 de dezembro de 1770. Mesmo perdendo a audição progressivamente, o artista produziu mais de 200 obras, incluindo algumas das canções mais famosas de todos os tempos. Pergunta bônus. Qual era o prêmio dado aos campeões dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga? Estátua de Zeus, lança dourada, coroa de louros, colar de âmbar. Se você souber a resposta, deixe-a nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais difícil, com 18 perguntas e respostas, chegou ao fim. Para mais conteúdos que promovem o conhecimento, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado pela participação, e até o próximo novo quiz.